Pessoal, tudo bem? Nós vamos falar agora sobre as imagens binárias, como converter uma imagem colorida para uma imagem binária, tá? Então os passos são os seguintes. Primeiro, imagem colorida, nós vamos converter para a imagem em escala de cinza, ok? Depois, a imagem em escala de cinza, nós vamos converter para uma imagem binária, tá? Ou imagem preto e branco. Imagem preto e branco e imagem binária é a mesma coisa, tá? Quando eu falar imagem binária ou preto e branco é a mesma coisa, tá bom? Então vamos lá. Esse passo aqui, ó, imagem colorida para imagem em escala de cinza, a gente já fez, tá? Em aula eu vou só recapitular, tá bom? A imagem colorida, ela tem 3 valores, não é isso mesmo? Cada valor representa uma camada, né? R, G, B. E aí, para converter esse pixel colorido para um pixel em escala de cinza, o que a gente faz? Nós vamos somar esses 3 valores, tá? E dividir isso por 3, tá? Nós vamos fazer a média desses valores. Então, aqui vai dar 255 mais 45, 300, mais 0, 300. Então, vai dar 300 dividido por 3, que é igual a 100, tá? Então, esse valor aqui, colorido, ele é igual ao valor 100 na imagem em escala de cinza, tá? Nós vamos fazer a média de cada pixel, ok? Agora, quando uma imagem está em escala de cinza e a gente quer converter ela para preto e branco, o que a gente tem? A gente tem um valor na escala de cinza, tá? Então aqui eu tenho o valor 100, né? Então transferir ele para cá, 100. Quando ele vai para a imagem binária, ele pode assumir 2 valores, ou 0 ou 1, tá? Como que eu vou definir qual desses 2 valores que o 100 vale? Aqui está o valor 100, ele vai valer 0 ou ele vai valer 1, tá? Como é que eu vou definir? Nós vamos escolher um limite, tá? Esse limite, ele é um valor que ele vai dividir a imagem em 2 regiões, ou ela vai ser branca ou ela vai ser preta, tá? Esse valor aqui da escala de cinza, ele tem um intervalo, vocês lembram? Esse intervalo, ou esse range da escala de cinza, ele vai de 0 até 255. Tá? Ele nunca vai ser menor que 0 e nunca vai ser maior que 255. Então ele está dentro desse intervalo. O limite que eu vou definir, a priori, eu vou definir a metade. Tá? Eu vou pôr 128. Então o que vai acontecer? Se o pixel original for maior do que o limite, o pixel novo ele vai ser 1. Tá? Se o pixel original for menor do que o limite, o pixel novo vai ser 0. Tá bom? É assim que vai funcionar. Tá? Como o meu limite é 128 e o meu valor do pixel é 100, esse valor aqui vai dar 0 ou 1. 100 é menor do que 128, então eu vou colocar ele como 0. Tá? Então, 100, toda vez que eu encontrar um pixel 100, eu escrevo 0. Se o pixel fosse 235 na escala de cinza, 235 é maior que o limite, é maior que 128, então eu vou escrever 1. Tá? A priori a gente vai manter esse limite de 128 porque ele é a metade, tá? Mas a gente pode ficar andando com esses limites ao longo desse intervalo aqui, ó, para obter os resultados melhores, tá? Beleza, então vamos fazer isso daqui lá no código, tá bom? Então eu vou pegar uma imagem colorida, criar um código para converter em escala de cinza e pegar uma imagem em escala de cinza e criar um código para converter em binário, tá? Esse código aqui é o código para copiar uma imagem, tá? Esse código está lá no virtual IF, tá? Ele simplesmente copia uma imagem. Eu já passei esse código aqui com vocês, tá bom? Então vamos lá. Eu vou pegar essa imagem desse castelo aqui, tá? Já salvei ela, vou salvar e vou abrir ela aqui no GIMP, tá? Abrir castelo. Então tá aqui a imagem que eu vou trabalhar, essa imagem colorida, tá? É uma imagem, o tamanho dela, ó, ela tem 200 pixels por 165, tá? 220 de largura e 165 de altura. Primeira coisa, converter, né, exportar a imagem
para ppm, que é a imagem colorida que a gente está trabalhando. Então, ppm aqui, beleza. Castelo.ppm, exportar. Escolhe a opção ASCII2, exportar. Beleza? Vamos fechar ela aqui e abrir o ppm aqui. Então tá pronto, nossa imagem em ppm, tá? Então ela já apareceu aqui, ó, castelo.ppm, tá certinho, ó, colorida, P3, largura e altura, valor pixel, valor máximo dos pixels e aqui os valores dos pixels, tá? Nós vamos pegar essa imagem aqui e converter para a escala de cinza. Como que converte para a escala de cinza uma imagem colorida? Pega os 3 valores, tira a média e escreve. Pega 3 valores, tira a média e escreve. Pega 3 valores, tira a média e escreve. Então vamos lá. Meu arquivo de entrada, ele não é balão, ele chama castelo.ppm, tá? Aqui. E o meu arquivo de saída, ele não chama balão copy, ele vai chamar castelo_cinza, tá? Essa parte aqui nós não vamos mudar, porque a gente está lendo a imagem, tá? O que vai mudar vai ser aqui, ó, escrevendo a imagem cópia, tá? Então ela não é P3 mais, que a nossa cópia é uma escala de cinza, então ela é P2, tá? A largura e a altura mantém e o valor máximo do pixel mantém, tá? Isso aqui é que vai mudar agora, tá? Porque esse pedacinho do código aqui que eu selecionei, ele é para fazer uma cópia fiel da imagem. Eu não quero fazer uma cópia fiel da imagem. Eu quero fazer uma cópia em escala de cinza, tá? Então a escala de cinza eu vou ter que somar 3 valores, dividir por 3 e escrever, tá? Então para somar 3 valores, eu vou criar aqui uma variável chamada sum e vou deixar ela com 0. Tá? Aqui eu vou somar esses 3 valores, tá? Eu não vou copiar exatamente como está aqui. Então eu vou fazer sum recebe sum mais o valor do pixel. Tá? Estou somando os 3 valores. Depois que eu somar esses 3 valores, eu tenho que dividir por 3 e escrever. Tá? Então eu vou tirar isso aqui do for do k, vou tirar e vou tirar. Tá? Então eu vou pegar sum recebe sum dividido por 3 e escrevo. Aqui eu estou fazendo a média, tá? Somei os 3 valores dos pixels, dividi por 3, ou seja, fiz a média, converti para texto e escrevi, tá? Então vou salvar e vou rodar, vamos ver se vai dar certo. Tá, ele está dando esse probleminha aqui, eu preciso copiar um pedacinho de código aqui, quer ver? Espera aí só um pouquinho. Sintaxe, copiar isso aqui. Aqui. Copiar isso aqui e colocar lá no início do código. Se acontecer no de vocês também, só colocar esse código aqui, tá? Então vou salvar. Beleza. Já rodou, tá? E aqui ele já criou, Castelo Cinza. Tá, vamos abrir ele aqui, ó. P2, criado por André, largura, altura, valor máximo e aqui o valor que ele escreveu, tá? Vamos ver lá como é que ficou a nossa imagem. Essa aqui é a original, tá? Vamos abrir a escala de cinza. Tá aqui. Pronto. Essa aqui é a nossa imagem em escala de cinza, tá? Agora o que a gente tem que fazer? Pegar essa imagem em escala de cinza, definir um limite para ela, tá? E converter ela agora em preto e branco, tá? Vamos lá. Eu vou copiar esse código aqui e colar para eu fazer outro código, tá? Então ele vai ser main2. No main2 eu vou pegar o castelo cinza, ele vai ser o nosso original. Ah, aqui eu esqueci no outro código aqui, gente, ó, no original, no outro código, tá? Castelo.ppm, castelo cinza pgm, tá? Esqueci aqui a extensão, é pgm, tá bom? Vou salvar. Deixa eu ver se vai mudar alguma coisa lá na imagem. Eu acho que não vai mudar nada não, tá? Vamos ver aqui. Até fechar ela aqui. Arquivo, abrir. Castelo cinza pgm. Aparentemente não mudou nada não, tá? É só o nome da extensão que estava errado mesmo. Vamos lá. Então, main2,
castelo cinza PGM. Agora eu vou fazer aqui castelo preto e branco. Opa! Castelo preto e branco PBM, tá? PBM. O que a gente vai ter que mudar aqui na imagem cópia? Não é P2 mais, é P1, tá? Criado por André, a largura e a altura mantém. Esse valor aqui da saída, ele não existe mais, tá? Então vamos apagar esse valor aqui, vamos comentar. Eu tenho que definir um limite, tá? O meu limite eu vou definir ele como a metade, vou pôr ele 128, tá bom? Agora vamos fazer a cópia, tá? Essa cópia, o original dela, ela é uma PGM, tá? Então ela não tem 3 valores por pixel, então eu não vou precisar desse for k aqui, tá? Não preciso disso mais, tá bom? Então vou apagar isso daqui. O que eu tenho que fazer? Não preciso disso aqui mais também da soma, não preciso mais disso daqui também, porque eu não vou fazer média de nada. Para cada pixel da imagem, tá? Eu vou verificar o limite dele, se ele é maior que o limite, e se ele for maior, escreve 1. Se ele for menor, escreve 0, tá? Então, if o pixel da imagem na posição IJ, se ele for maior do que o limite, então escreve, né, aqui. Isso aqui nós não vamos precisar. Se ele for maior que o limite, escreve 1 e dá um /n, tá? Se a imagem, se o pixel for menor do que o limite, nós vamos escrever 0, tá? Ok? Tá, deixa eu só tirar essa linha daqui, que não vai precisar. E essa linha daqui, isso, ficou melhor, tá? Então, se o valor do pixel for maior do que o limite, escreve 1. Se ele for menor do que o limite, escreve 0, tá? Vamos salvar e vamos rodar. Main 2, que chama. Ah, deu um errinho aqui. Vamos lá ver o que é. Ah, não pode... Tá. Aqui, ó, na imagem, nós não vamos fazer isso aqui, esse reshape. Ele não é 3 mais, porque ele não é uma imagem colorida. Vou tirar o 3 ali. Ainda achou algum erro? Ah, tá. É porque o write, ele não aceita inteiro, né? Só aceita string. Então vamos converter aqui para string. Salvar. Pronto. Beleza. Já rodou. E criou aqui, ó, castelo PBM, ó, tá vendo? P1 criado, imagem, largura, altura e aqui o valor da imagem, tá? Então vamos ver como é que ficou essa imagem lá no GIMP, tá? Arquivo, abrir, preto e branco, beleza? Ó, essa é a imagem do nosso castelo. Ele ficou bem estranho por causa do limite, tá? Vou mudar o limite dele para ver se muda alguma coisa, tá? Esse limite aqui é o limite de 128. Vamos ver se mudando melhora, tá? Sei não. Vamos lá. Vou deixar um limite aqui 64. Vamos reverter aqui. Agora, esse aqui é o limite 128, tá? E o que eu vou abrir agora é o limite 64. Aí. Então ele escureceu mais, tá? Vamos colocar um outro limite, que é o limite 128 mais 64, 192, né? Vou colocar aqui 192. E vamos reverter. Aqui é o castelo com o limite 192, tá? Então, é isso, pessoal. Vou voltar aqui para o 128. Vou deixar 100. Vamos ver como é que fica no 100. Para não rodeio. Aí. Beleza. Castelo colorido. Tá? Castelo colorido.
castelo preto e branco em escala de cinza e castelo em preto e branco. Tá bom? Não dá para definir muito bem que isso aqui é um castelo, tá? Nos próximos exercícios eu vou mostrar algumas imagens em preto e branco que dá para definir, como um texto, um quadrado, um círculo, para ficar mais fácil da gente ver, tá? Mas o código é esse. Converte de colorida para a escala de cinza, tá? Fazendo a média, e de escala de cinza converte para preto e branco, fazendo o limite. Tá bom? Um abraço.